Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido ou minha querida estudante. Eu estou aqui mais uma vez para dar uma aulinha de história para vocês. Então, por favor, sentem-se, peguem um café de vocês, o chá ou o que vocês mais gostam de tomar e relaxem, botem as pernas pro ar e vamos conversar, vamos debater nessa aulinha de história. Certo, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar sobre a Revolução Industrial. Mas, professor, a Revolução Industrial não foi aquele dia... Não, gente. Teve confusão? Teve. Mas não só porque revolução não quer dizer que tenha combate físico. Não quer dizer que só porque revolução é igual a Revolução Francesa. Tá? Que nós trabalhamos a Revolução Francesa logo à frente. Seguinte, pessoal. A Revolução Industrial foi quando, tá? As coisas passaram de ser artesanais, feitas pela família, para serem feitas pela máquina a vapor, pelas engrenagens, pelas fábricas. Certo? Mas vamos lá, pessoal. Para a gente poder entender como isso funcionou, nós vamos entender como começou, certo? Vamos lá. A tendência, tá, pessoal, que começou em 1760 e terminou a primeira revolução. Teve várias revoluções, mas a primeira revolução terminou em 1840, certo? Vamos lá. Pessoal, vamos começar um pouco antes disso. Vamos começar no século XIV, certo? Em que as coisas que eram feitas pela família. Certo? Era uma coisa mais artesanal. Por exemplo, né? Digamos que a tua família fazia, vamos ver, metal, ferro, uma espada, ou fazia ferraduras, certo? Aqui é ferradura. Aqui é ferradurazinha. Eu não sou professor de arte ainda não, pessoal, tá? Tenho paciência. Por ela fazer ferradura, certo? Todo mundo da sua família, ela sabia trabalhar nesse negócio. O seu pai te ensinava, a sua mãe ajudava no mercado, comprar o ferro, comprar o carvão, a sua irmã ajudava a trabalhar no folho, que é o folho, aquele coisa que se apertavam para entrar o ar na fornalha, para aquecer o fogo, tá? Mas bem, todo mundo trabalhava na parte familiar aqui, certo? E não tinha outra mão, era só uma família que cuidava. Por isso que eles tinham os nomes também. Por exemplo, só dando exemplo, claro, Will Smith, tá? Smith quer dizer ferreiro em inglês. Ou então a pessoa ela seria uma família, seria uma ferreira, certo? Por isso Will Smith, a família Smith era uma família de ferreiros antes, tá? Mas bem, isso é outra coisa que a gente vai explicar mais à frente, certo? Bem, turma, mas o que mudou isso, certo? Mudou, meus queridos, quando chegou os burgueses, certo? Burgueses são pessoas com muito dinheiro, resumindo é isso, tá? São pessoas nobres, são pessoas que compraram a nobreza deles, são pessoas que eram, hoje em dia não tem mais, porque, bem, hoje em dia são só ricos chamados. Mas bem, chegou os burgueses, que seriam hoje em dia os ricos que temos hoje em dia, como eu falei. O que acontece? Os burgueses, eles chegaram a fazer o seguinte, beleza, você faz aqui sozinho tua família, mas não dá tanto lucro pra mim. Eu vou comprar, mas vou revender, não dá tanto certo assim. Então ele começou a pagar várias famílias, certo? Para fazer uma manufatura. Ou seja, agora não era só uma família inteira que fazia ferradura. Era, sei lá, era um grupo de pessoas, certo? Digamos, umas 2 pessoas digamos, são 3 famílias, né? 2 pessoas dessas 3 famílias faziam metal. Depois as 2 pessoas aqui faziam... Elas estão meio doentinhas, tá? Se acidentaram na ferradura aqui, na forja, mas tá bem. Enfim, 2 pessoas aqui faziam o metal, 2 pessoas faziam a ferradura, 2 pessoas poliam aquela ferradura, e assim vai indo, tá, pessoal? Fazia uma linha de trabalho, certo? Já isso foi na Idade Moderna, bem mais à frente do século XIV. Junto à Idade Moderna, eu digo junto porque foi bem próximo praticamente, certo? Surgiu a máquina a vapor. O que acontece, gente? O que acontece, meus queridos? Naquela época, mesmo pagando aqui, as coisas eram muito caras. Por exemplo, uma roupa, né, no século XIV, uma roupa durava para a vida inteira. Porque era uma roupa bem feita, era bem trabalhada, e também ela era muito cara, por isso que durava para a vida toda. Senão, não dá certo, não tinha como pagar. Pessoas ricas, eles provavam, nossa, eu tenho 4 vestidos. Ah, eu tenho 4 mudas de roupa. Pessoas ricas eram assim, sabe? Bem, aqui a situação ficou um pouco mais fácil. As pessoas ficaram menos caras, mas ainda era meu carinho, tá? Mas aqui, meus queridos, aqui a situação ficou bem mais fácil. Por quê? Com a invenção das máquinas, certo? A vapor, que é a maquinazinha a vapor.
Com as máquinas a vapor, pessoal, as pessoas não tinham que ter mais profissão para fazer isso. Porque qualquer analfabeto, qualquer pessoa sem instrução, podia fazer o sapato, podia fazer a ferradura, porque ele só teria que baixar baixar uma alavanca, aqui uma alavanquinha, ele teria que baixar a alavanca e pronto, já fazia o molde da ferradura, não tinha mais que entortar, não tinha mais que ter força, não tinha que mais saber a hora certa de entortar o metal para ele não partir. Estão entendendo a lógica? E com isso os salários caíram, tá? Porque vamos lá. Você é dono de uma fábrica, certo? Você é dono de uma fábrica. Se você consegue, tá? Contratar, vamos lá, pensa comigo, tá? Se você é dono de uma fábrica. Se você consegue contratar um trabalhador, certo? Que você paga apenas para ele, que seria hoje em dia, claro, né? Apenas 10 reais, tá? 10 reais para ele ficar, 10 reais a hora, um exemplo, né? Para ele ficar baixando e levantando a alavanca, você vai pagar para um cara fazer apenas um sapato, fazer apenas uma ferradura, apenas um objeto, 80 reais a hora? Não, né? Lógica, porque você pode contratar 8 trabalhadores em vez de um para fazer mais material e vender mais material. Consequentemente, claro, as matérias ficam mais frágeis. Mas bem, pessoal, era isso, entende? Essa revolução industrial foi isso que aconteceu. As indústrias começaram a tomar poder. Aí começaram a cabeçar por mais dinheiro, porque eles podiam, não precisavam mais do trabalho familiar nem da manufatura, porque era muito mais fácil. Era só baixar uma alavanca, qualquer pessoa podia fazer, como eu falei. Bem, o que aconteceu com isso? As pessoas elas começaram a ter salários menores e começaram a ter problemas de serviços maiores ainda. Porque digamos o seguinte, se a pessoa ela se acidenta, certo? Digamos que você, meu querido, foi lá, você baixou essa alavanca, a alavanca caiu na tua mão, quebrou e caiu na tua mão, se quebrou a mão. Cara, se você não aparecesse no dia seguinte para trabalhar, você já estava demitido, porque naquela época era muito mais fácil o cara pagar uma pessoa nova para você do que você ficar lá. O que aconteceu, pessoal? Pela indústria, ela sempre está crescendo daí, ela foi substituir você era só mais objeto. O que acontece? Junto com isso, gente, as pessoas ficaram abismadas, porque perderam os empregos familiares que tinha aqui, que eu paguei, né? Mas perderam os empregos familiares, então eles tiveram que ser obrigados a se migrar para as cidades, dentro do êxodo rural. Começou o êxodo rural, mas depois eu explico para vocês melhor isso, tá? E o boom populacional vai se pegar junto com isso. Bem, enfim, as pessoas então tinham que se obrigar a trabalhar horas horríveis, por salários horríveis, entende? Porque ou trabalhava ou morria de fome. Tá entendendo essa lógica? Porque o trabalhador, o chefe, quero dizer, não ia pagar um bom salário pro cara, ele podia, como eu falei, pagar vários salários. Vocês, por exemplo, acham que trabalhar 8 horas por dia é muito, gente? Tá? Dizem, nossa, trabalhar 8 horas por dia, meu Deus do céu. Sabe? Tem gente que fala isso. Meu Deus. 8 horas por dia, você acha que é muito, gente? Naquela época, tá, o trabalhador ele trabalhava 16 horas por dia. E não tinha descanso, gente. Era um trabalho que muitas pessoas morriam de canseira. Sabe? E você pensa, ah, não, professor, eu sou uma adolescente, sou uma criança aqui, tenho uns 14, 15 aninhos, eu não trabalharia. Ah, mas você ia trabalhar, certo? Por quê, pessoal? Porque naquela época, para mover a máquina a vapor, tinha que ter meio de carvão, um monte de coisa assim. O que acontecia? As crianças, elas eram usadas, tá? Desenho aqui, ó. Elas eram, vem aqui, ó, olha pra cá. Elas eram usadas, meus queridos, tá? Para entrar nas minas de carvão, os buracos menorzinhos, aqui é a criança gatinhando. Pra... Tá, não, era pra ser uma criança, mas bem. As crianças, gente, elas eram usadas para entrar em minas de carvão que os adultos não podiam entrar. E ficava tudo machucado, lanhada, gente, porque naquela época também não tinha EPI, não tinha máscara, só ia com peito e coragem. E hoje em dia sabe-se que pessoas morrem se você for minerar qualquer coisa sem a máscara adequada, porque pedras, pequenas pedrinhas, tudo o teu pulmão, então um monte de coisa ruim. Mas enfim, gente, até as crianças trabalhavam nessa época, trabalhavam nas indústrias também, gente, certo? Teve criança que morria de fome, morria de sede por tanto trabalho que ficava, porque não aguentava trabalhar tanto quanto os adultos. Tinha escolas naquela época? Tinha, mas eram caras demais para os pais pagarem. Vocês mal podiam pagar para se alimentar, imagina uma escola, certo?
Isso gerou uma revolta das pessoas, gerou uma discordância. Porque vamos lá, digamos o seguinte, você é Vitor mais novo, morrer de fome, morrer de canseira trabalhando, com certeza você fica louco e querer revoltar-se contra o trabalhador, contra o chefão. Foi aí que começou também outra parte da Revolução Industrial. As revoltas quando eles faziam as máquinas, pessoal. O que acontecia? As pessoas cansadas de terem tanto trabalho começaram a quebrar as máquinas. Começaram a atacar as indústrias em busca de um serviço melhor, tá? Mais justo e tudo mais. Começaram a tacar fogo nas indústrias. Cadê o vermelho? Aqui. Tacar fogo. Tá? Isso aqui, gente, é o foguinho, tá? É a indústria pegando fogo. Já falei, eu não sou professor de arte. Ainda. Bem, começaram a tacar fogo na indústria, gente. Eles começavam, claro, e daí o governo reagiu, né? Vamos lá. O burguês lá, o ricaço que paga um monte de imposto aí, tu não vai fazer nada, deixa queimar as coisas. Claro que não. O governo ele reagiu de força arbitrária, forte pra caramba. E começou a atacar aqui os pessoas do governo com... É uma espadinha, mas é para vocês entenderem que são os soldados, tá? Os soldados começaram a atacar os trabalhadores que também se revoltavam. Estavam se revoltando contra as empresas, tá? O que acontece? O que acontece, né? Claro que não deu certo, porque o exército tem uma força muito maior, né? Bem, então as pessoas começaram como posso falar? A sabotar as coisas secretamente, com sapatos e tudo mais. Mesmo assim, não deu certo, porque as pessoas que eram pegas fazendo isso eram punidas severamente e perdiam os empregos, perdiam um monte de coisa, certo? Nunca mais conseguiam emprego. Então o que adiantava, né? As pessoas ficavam com medo de fazer qualquer besteira contra o seu senhorio, por assim dizer, né? Porque obviamente é uma escravidão pelo dinheiro. Mas bem, pessoal, isso tudo mudou, tá? Quando começaram, finalmente, a terem ideia de greve, certo? A empresa, que muitas vezes ela era formada por várias pessoas, não é como eu falei, não era só uma empresa pequenininha, pessoal. Vocês podem ver imagens que eram, tipo, corredores de indústria, sabe? Daí nessas empresas, que geralmente eram grandonas e não tinham só... Desculpa, eram poucas empresas, mas gigantes, entende a lógica? Se parasse uma, deu errado. Ou seja, as pessoas começaram a ter greve, começaram a fazer greve, ter a ideia de greve. Se o Estado machucava, até matava eles, se eles atacassem as empresas, então eles não iam trabalhar. Eles não iam trabalhar, a empresa não lucrava. Sem lucro, que eu segui esse cifrão, tá? Sem lucro, o dono da empresa só tendia a perder cada vez mais. Claro que eles começaram a ameaçar as pessoas, começaram a dizer, se você não vem, você não ganha mais, nunca mais vai trabalhar. Só que, gente, era uma quantidade absurda de pessoas que não estavam mais vindo, entende? Então as pessoas, as empresas mais espertas, começaram a mudar o método deles. Como é que é, né? Vamos lá. Se fosse você, os caras estão indo embora da tua empresa, ninguém mais quer trabalhar na tua empresa. Começaram a destruir teu maquinário, fazer um monte de coisa. Você viu que não adianta, você viu que os caras continuam fazendo, continuam indo. O que você vai fazer? Você vai continuar essa briga, esse ciclo infinito de briga? Ou você vai ser esperto e falar, meu querido, vem cá, você trabalha pra mim, eu baixo o teu tempo de serviço, certo? Eu baixo, por exemplo, né? Eu baixo de 16 e eu faço 9. Vai ficar justo, meio tempo de serviço. Você ganha um pouquinho mais, em vez de ganhar 10 reais a hora, tu vai ganhar 15, tá? Mas, e ainda por cima, mais ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma creche pro seu filho ficar. Entende? Olha que ideia do cara. Daí o cara é genial. Ele constrói uma crechezinha lá, bem simplesinha, contrata umas pessoazinhas lá, e diz, teu filho fica aqui, vai ter uma comidinha básica que o outro, vai dar comidinha pro teu filho, pra não passar fome, e você trabalha pra mim. Entendeu a lógica? Olha, ligados, cara, né? Gastava um pouquinho ali pra fazer aquele gargadinho pro funcionário, e pá, o funcionário trabalhava, melhor empresa do ano, melhor empresa do mundo, entende? E daí, você pensava, mas, pô, professor, o cara vai ganhar muito menos que ganhava? Não, tá? Porque quando o funcionário trabalhava
16 horas a hora, 16 horas ao dia, e com um pouquinho salário, o cara tinha um ganho astronômico, gente, tá? Era gigantesco o ganho. Por quê, né? Digamos que naquela época vendessem a ferradura, como eu falei que estava aqui antes, a ferradura por, vamos ver, R$80. R$80, tá? Esse é por R$80. O funcionário só ganhava R$3 dessa ferradura. Estão entendendo, gente? O resto era pro patrão. Os outros 70 e poucos reais era pro patrão, gente. Tá? É por isso que o pessoal foi tão revoltado. E claro, o patrão pagando o dobro pro cara, o cara ainda vai ganhar pouco, mas vai ganhar mais se ele ganhar. Nossa, o patrão paga bem pra mim, eu vou ser amigão do patrão, o patrão gosta de mim. E ficou essa ideia, tá? Foi assim, pessoal, tá? Isso aqui foi um resuminho da Revolução Industrial. Mas antes de terminar essa aula, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Nesta resumo aqui, não dá pra entender uma coisa que aconteceu antes também, gente? Acontece ainda hoje, de empresas que dizem, ah não, eu vou dar um bônus pra você no Natalzinho aqui, ó, toma pra você, um bônusinhos aqui, tá? Enquanto você trabalha pra mim, 12 horas, entende? Bem, pessoal, só deixar no ar isso aí, tá? Vamos lá, gente, tá? Isso aqui foi um pequeno resuminho sobre a Revolução Industrial. Se gostaram, por favor, comentem, compartilhem, deixem um like, tá, pessoal? E eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!